Amém. Irmãozinhos, então, como eu estava falando, o Senhor colocou uma coisa muito forte no meu coração durante essa semana toda. Não sei se já aconteceu com vocês isso, mas quando você lê a Bíblia e parece que você não consegue passar de alguns versículos, você não consegue passar de uns capítulos, né, irmãozinho? E tipo assim, parece que tu não consegue passar dali porque parece que tem algo mais que o Senhor está querendo te falar. Tem algo mais que o Senhor está querendo te mostrar através da palavra dele. Pessoal, isso deveria ser normal. Nosso relacionamento com a palavra do Senhor deveria ser algo real e sobrenatural. Porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus, isso aqui, apenas a tinta nas páginas não tem poder nenhum. Você pode deixar isso aqui a vida inteira do lado da cabeceira da tua cama e não vai transformar a tua vida. Agora, se você abrir isso aqui, ler e misturar com a fé, isso aqui tem poder para transformar a tua vida por completo. Eu digo isso porque isso aqui muda a minha vida a cada dia. E acontece vezes. Na verdade, isso aqui foi feito para Deus se comunicar contigo. Por algum motivo, Deus fez possível com que a palavra dele chegasse na nossa mão. E a palavra de Deus fala que através do conhecimento da vontade de Deus, a gente conhece a Deus, a gente passa a andar de maneira a agradar ao nosso Senhor. E, pessoal, Jesus ele não veio pregar uma religião, ele veio pregar uma religação, ele veio pregar uma intimidade com ele. E quando você começa a ter intimidade com Deus, tu começa a ler a palavra de Deus, Deus começa a comunicar contigo através da palavra dele. E daí acontece isso. Às vezes acontece da gente estar lendo uma coisa e parece que, tipo, eu não consigo passar, tipo, eu tenho que voltar e ler de novo, eu tenho que voltar e ler de novo, eu tenho que voltar e ler de novo. E o Senhor tem me mostrado umas coisas e é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu queria primeiro falar de um versículo na palavra de Deus que diz em 1 de Coríntios, em 1 de Coríntios ou 2 de Coríntios, desculpe se eu estiver errado. Mas Paulo ele fala para a igreja de Coríntios, ele fala, olha, veja vocês mesmos se vocês estão na fé. Ele fala, se não é que já vocês estão reprovados. Paulo fala umas palavras bem duras, ele fala, olha, você tem que se checar a ti mesmo para ver se você está na fé, certo? Sabe que um dos maiores enganos que acontece hoje em dia, sabe que mais perigoso do que uma mentira descarada é uma mentira misturada com verdade, certo? Se eu pegar um veneno e colocar em esterco de vaca, eu não vou envenenar ninguém, porque ninguém se interessa por esterco de vaca, certo? Agora, se eu pegar veneno e misturar num bolo, é mais fácil de que alguém vá cair e vai ser contaminado pelo veneno. Então, o diabo, o pai da mentira, ele é astuto e ele faz isso. Ele utiliza de meias verdades e mistura com mentiras para tentar enganar. E a palavra de Deus diz que o anticristo, aquele que vai vir antes de Jesus voltar, ele vai vir através do poder do diabo. Diz que, se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Então, quer dizer, o inimigo ele é astuto. Quando o inimigo ele tentou Jesus no deserto, quando Jesus fez jejum de 40 dias, o inimigo ele não chegou falando qualquer coisa. O inimigo veio usando o quê? A própria palavra de Deus. Versículos. Ele usou versículos. Ele chegou, olha, está escrito que aos anjos enviará o teu respeito para que não tropece em pedra alguma. Ele usou versículos para dizer para Jesus, falou, Jesus, se tu é o Filho de Deus, te toca de cima desse pináculo aqui, que Deus vai enviar os seus anjos, porque está escrito isso. E daí Jesus tinha sabedoria, ele falou, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, o inimigo ele coloca mentiras misturadas com verdade. Uma das coisas mais perigosas que pode acontecer é você acreditar que simplesmente por saber que Jesus existiu, você necessariamente faz parte da família dele. Tem duas coisas que eu não quero fazer, eu escutei um pastor falar e realmente é coisa que tem no meu coração. Eu não quero colocar certeza da salvação em pessoas que não estão salvas. E eu não quero colocar dúvida da salvação em pessoas que estão salvas. Entenderam o que eu quero dizer? Eu não quero pegar pessoas que estão salvas, que aceitaram o Senhor Jesus e que foram limpas pelo sangue do Cordeiro, que estão irrepreensíveis, estão santificadas pelo sacrifício do Senhor Jesus e botar dúvida nessas pessoas. E muitas pessoas vivem dessa maneira. Com dúvida, elas estão santificadas, mas por causa das mentiras e condenações do inimigo, elas acabam às vezes achando que podem estar perdendo ou não a sua salvação.
E também existem pessoas que acreditam que simplesmente pelo fato de tu fazer certas obras, ou você ir na igreja uma vez por semana, que automaticamente você tem garantido a tua entrada nos céus. E pessoal, a palavra de Deus fala que o amor, ele não se alegra na injustiça, mas ele folga com a verdade. Então não tem nada mais explícito no amor do que alguém que fale a verdade. E eu não quero de maneira nenhuma colocar certeza no coração de pessoas que nunca entregaram a sua vida no Senhor Jesus de que elas estão salvas, porque quando essa pessoa morrer e se encontrar no mundo espiritual, ela vai ter uma surpresa muito ruim. E a palavra de Deus diz em Hebreus que aos homens está determinado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Isso significa o seguinte: não existe morrer e nascer de novo, reencarnação. Provavelmente já ouviram falar de reencarnação, isso não existe. A palavra de Deus fala que depois que tu morre, você morre uma vez e você é julgado por aquilo que você viveu. E a palavra de Deus fala que todo mundo pecou e perdeu a glória de Deus, sendo salvos hoje gratuitamente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, Deus que te chamou dessa maneira, Ele fez um caminho para que tu pudesse entrar na salvação. E o caminho é simples e é fácil. É só crer no Senhor Jesus e entregar a tua vida para Ele. Só que mesmo na época de Jesus tinha pessoas, muitos fariseus, que eram chamados fariseus, era uma seita da época, e saduceus, e mesmo os escribas, aqueles que estudavam a lei, muitos achavam que tinham a salvação garantida para eles, porque eles eram filhos de Abraão. E Jesus falou na cara deles, ele falou: olha, não presumais de vós mesmos dizendo nós temos por pai Abraão. Ele falou: olha, não fica achando que só porque vocês são descendentes de Abraão, aquele que fez uma aliança com Deus, que necessariamente vocês são filhos de Deus. Ele falou: porque Deus pode fazer suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque relacionamento com Deus é que Jesus veio trazer. Não apenas religiosidade. E Paulo ele fala muito claramente, ele fala: vocês têm que checar em vocês mesmos, se vocês estão na fé. Sabe, eu não posso com certeza absoluta olhar para vocês e dizer e dizer se vocês estão salvos ou não, porque Deus vê o coração, certo? Agora eu posso olhar as obras da nossa vida e dizer qual é o fruto que está dando da nossa vida. A palavra de Deus fala que uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. E ele falou: pelos vossos frutos o conhecereis. Sabe, quando eu escuto algo assim, graças ao Senhor Jesus, eu sei a posição que eu estou. Como Paulo falou, cada um se examine a si mesmo se está na fé. E eu quero mostrar para vocês qual que é o principal exemplo e prova de que você é filho de Deus e está na fé de Jesus Cristo. Eu quero que vocês abram em 1 de João, capítulo 3, versículo 18. 1 João 3, 18, acharam? Sim. Olha o que ele fala. João falando para a igreja, ele fala: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Olha o que João está falando aqui. Ele está falando: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Aqui fala que o que mostra que você está na verdade é o fruto do amor do Senhor através da sua vida. Passe um pouquinho mais para frente, olha no capítulo 4, versículo 7. Fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que incrível. Pessoal, Jesus ele não veio simplesmente demonstrar o amor que Deus tem por cada um de nós.
E se você nunca ouviu falar isso, eu digo para você, Jesus te ama como nunca jamais ninguém te amou ou vai te amar. Amém. Deus te ama com um amor tão profundo que tu nunca vai encontrar um amor igual dele, fora dele. Glória a Deus, cara. E ele provou o amor dele por você, sendo que Cristo morreu por ti quando tu ainda era pecador. Quando tu ainda era inimigo de Deus, Deus morreu no teu lugar, para provar para ti o quanto ele te ama. Mas sabe que ele não veio só provar o quanto ele te ama. Ele veio também transformar você em amor. Em Gênesis, quando a gente vê a história da criação do mundo, e que Deus ele cria um lugar habitável lindo, e ele, depois de fazer esse mundo lindo, ele cria um jardim, onde é o jardim do Éden, e daí ele faz do barro da terra, no sexto dia, ele faz o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Deus fez tudo que são as coisas mais lindas que a gente vê nesse nosso mundo, o pôr do sol, animais, a natureza, que são esplêndidas. Mas Deus, a obra-prima dele foi nos fazer. Deus ele nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele te fez de acordo com a própria natureza dele. Amém. E posso falar uma coisa? Adão e Eva, a natureza deles era uma natureza de amor. A palavra de Deus fala que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Quem aqui já leu no Gênesis e viu que na palavra de Deus diz que eles estavam nus, certo? E diz que eles só perceberam que estavam nus depois que eles desobedeceram a Deus. E o pecado entrou neles, foi que eles perceberam que estavam nus. Eu te garanto que não precisa imaginar na nossa cabeça, mas se eu estivesse nu aqui eu perceberia. E todo mundo também, não é verdade? Sim. Então quer dizer, é uma coisa, como é que Adão e Eva estavam lá nus e não percebiam que estavam nus? Posso falar uma coisa? A palavra de Deus fala que todas as coisas foram feitas por Ele e Para Ele. para Ele. Adão e Eva então foi feito por Deus e para Deus. o mundo. Ele foi feito girando em torno de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele para a glória do nome dEle. Certo? Se fosse diferente, seria para a glória de quem? Quem merece honra e adoração a não ser o Senhor? E Deus, que é amor, a gente acabou de ler, fez Adão e Eva segundo a sua imagem e semelhança. E já que a natureza de Adão e Eva era um amor, eles nunca nem tinham percebido que estavam nus. Não porque a nudez é algo feio ou ruim, Deus nos fez dessa maneira, certo? Mas porque eles estavam tão focados em Deus que eles não estavam nem prestando atenção neles mesmos. Eu creio que foi por causa disso. E diz na palavra de Deus que no momento que eles comeram do fruto, eles conheceram que estavam nus. E nesse momento, a natureza do ser humano mudou de amor para egocentrismo. E a relação deles com Deus foi estreitada nesse momento, né? Para você ver, foi. Mas sabe por quem que foi estreitada? Pelos homens. Porque a palavra de Deus diz que quando Adão e Eva... Que bom você falou isso, Rubão. Quando Adão e Eva eles comeram do fruto que era proibido para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeram do fruto, certo? E no final, no esfriar do dia, Deus veio passear no jardim. Porque Deus tinha relacionamento com os homens assim, ó. E quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, né? Tinha relacionamento com Deus direto, assim. Exato. Que coisa mais bonita. Coisa... Exato. E é isso que Jesus veio restabelecer. Ele veio restabelecer essa intimidade direta com Ele. Amém. E hoje Ele fala contigo. Tá? Esse é outro estudo que a gente pode falar. Como escutar a voz de Deus, mas Ele fala contigo. A palavra de Deus, então em Gênesis, olha que interessante. Quando eles comeram o fruto, Deus ele veio passear na viração do dia. No esfriar do dia, Deus veio passear com Adão e Eva, como Ele fazia todos os dias, certo? Quer dizer, uma pergunta. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus ficou sabendo? Sim?
Ficou sabendo. Sim. Quando eles comeram, Deus ficou sabendo. Por que Deus não apareceu com poder e grande glória dizendo: vocês pecadores, eu fiz tudo para vocês, criei o mundo, fiz vocês segundo a minha imagem e semelhança, coloquei vocês acima de toda a criação do mundo, coloquei vocês para dominar sobre esse mundo, eu fiz tudo para vocês, eu fiz vocês de acordo com a minha imagem, e vocês não só precisavam fazer uma coisa: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vocês comeram. Deus não poderia aparecer e falar isso? Poderia. Ele fez isso? Não. Ele não fez isso. Mas uma pergunta, essa não seria a resposta que nós, geralmente, os seres humanos, temos uns com os outros? Tu coloca a confiança numa pessoa, a pessoa te passa a perna. O que você faz? Se tu tiver oportunidade, você põe o dedo na cara dela e você fala umas boas coisas para essa pessoa. Sabe por quê? Aí mostra a natureza do pecado. É verdade. Por que Deus não fez isso? Porque Ele é amor. Deus não fez isso, sabe por quê? Porque o sentimento de Deus para conosco não mudou nem um pouco. Deus veio passear igual todos os dias. Quem é que fugiu de medo? Adão e Eva. Não Deus. Deus veio passear. Verdade. Deus não usou de misericórdia só quando Jesus veio para morrer no nosso lugar. Deus já usou de misericórdia desde Adão e Eva. Vez após vez após vez. Exatamente. Certo? Então o que acontece? No momento em que Adão e Eva pecam, Deus não cortou relacionamento com eles. Os homens cortaram o relacionamento com Deus. Tanto é verdade que se for ver a história de Caim e Abel, fala na palavra de Deus que Abel foi oferecer uma oferta ao Senhor. E ele pegou um cordeirinho, certo? Um cordeiro, e sacrificou diante do Senhor, e diz que o Senhor queimou no altar, e o Senhor recebeu a oferta de Abel. Ele recebeu a oferta de Abel. E daí depois Caim veio fazer uma oferta ao Senhor. Só que ele pegou o fruto do seu trabalho, ele pegou aquilo que ele tinha plantado e colhido. Então ele pegou lá, vai saber, repolho, batata, abóbora e tal, colocou lá no altar e botou fogo, e Deus rejeitou a oferta dele. Aqui tem uma alegoria muito incrível, porque Abel ele ofereceu uma vida para Deus, um cordeiro para Deus, certo? Quer dizer, um cordeiro inocente para Deus. Quando Jesus veio, João Batista olhou para Jesus, o que ele falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali Abel estava sendo guiado por Deus, oferecendo um cordeiro para Deus, já simbolizando o que Cristo haveria de fazer para que você pudesse ser salvo dos teus pecados. Amém. Mas Caim não. Caim trouxe o quê? O fruto do seu braço. Caim trouxe o fruto do trabalho dele e quis ofertar para o Senhor. Eis aqui o que eu consegui para você, Senhor. E o Senhor rejeitou. Porque a palavra de Deus fala que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva, é um dom de Deus. Não vem das tuas obras. Para que ninguém se glorie. Certo? Então tem uma alegoria. Mas olha que interessante. Depois que aconteceu isso, Caim ficou emburrado. Deus veio e falou com Caim. Falou: Caim, o pecado jaz à porta. E sobre ele vai ser o seu desejo. Mas sobre o pecado tu deves dominar. Deus foi avisar Caim: ó Caim, o pecado está te rondando. E se tu não cuidar, tu vai cair no pecado. Caim não escutou a Deus, foi lá e matou Abel, certo? Primeiro assassinato, Caim matou Abel, certo? Deus veio falar com Caim: Caim, onde está teu irmão? Falou: não sei, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Cara, isso é incrível para mim. Porque vamos dizer que Deus agora fala em voz audível. Agora. Ele pega e fala: Giovanni. E Giovanni escute uma voz audível. Não ia surpreender a nós? A todos. Eu garanto que todo mundo deitaria no chão: Senhor, glória ao teu nome. E ninguém ia ficar sentadinho tipo: ó, Senhor, então, que bom que você veio. Estava esperando você, não é verdade? Agora, quando Deus vem falar com Caim, depois dele ter assassinado o irmão dele, Caim conversa com ele como se fosse algo normal. Qualquer um. E ainda mentiu na cara de Deus. Deus veio falar com Caim depois ele cometeu homicídio. Mesmo depois ele cometeu homicídio. E daí diz que Caim saiu da presença do Senhor. Como é que Caim ia sair de algo que ele não tinha? Então quer dizer, ele tinha a presença do Senhor, não é verdade?
mesmo no pecado, Deus continuou querendo ter relacionamento. Sabe o único que pode impedir você de ter relacionamento com Deus? Você mesmo. Você mesmo. Você é o único que impede. Pecado não impede você de ter relacionamento com Deus. Pecado te impede de ser filho de Deus se você ainda não foi limpado pelo sangue de Jesus. Mas mesmo assim não te impede de ter relacionamento com Deus, porque tu pode buscar Deus e fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E a palavra de Deus fala que Deus ensina a todos os homens. E Jesus falou, aqueles que aprendem de Deus, vêm a mim. E aquele que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Então quer dizer, Deus está se comunicando com todo mundo. E se tu aprende de Deus, tu chega em Jesus Cristo, que é a porta para a salvação. E daí você é limpo e de novo você volta a ser filho de Deus. Tu foi criado com propósito para ser filho de Deus. E se Deus é amor e você é filho dele, o fruto da tua vida deve ser amor. E se por acaso existir a possibilidade da gente ser tão transformado pela natureza de Deus, em que a gente não se ofende mais com coisas que acontecem na nossa vida? E se for possível, a gente se entrar tão profundo na natureza de Deus, depois de aceitar o Senhor Jesus, a gente crescer na natureza que Deus colocou dentro de nós, tão profundo que a gente não sente mais ira, que a gente não sente mais inveja, que a gente não sente mais ciúmes, que a gente não vive mais para o nosso próprio umbigo. Imagina, se for possível, a gente poder ser transformado pelo Espírito do Senhor que vem habitar dentro de nós quando tu aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, para tu poder viver assim como Deus é. Ele fala, Natan, isso para mim soa como blasfêmia. Não, isso para mim soa como filho de Deus. A palavra de Deus fala vários momentos. A palavra de Deus diz o seguinte, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. A palavra de Deus diz, sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Deus seria injusto de pedir alguma coisa para ti e não te dar capacidade de fazer. É óbvio que nas tuas obras você não consegue fazer, mas aqui diz que todo aquele que ama é nascido de Deus. E tu pensa, putz, então eu devia amar mais, porque então talvez eu não seja filho de Deus. Não, você está fazendo ao contrário. Se tu aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, tu tem a natureza de Deus, o amor dele dentro de ti. Porque eu digo uma coisa, mesmo que tu possa ainda estar tendo coisas na tua vida que não são exatamente de acordo com o amor de Deus. Vamos dizer que a gente tem coisas na nossa vida que não sejam exatamente de acordo com o amor de Deus. Vamos dizer que a gente sentiu ira, a gente se irritou com alguém, a gente acabou falando coisas que não deveria e tal. Se você tem o Espírito de Deus habitando dentro de ti primeiro, tu não gosta quando acontece isso, você se sente mal, certo? Não é uma coisa que você faz e pensa, que bom, vou fazer de novo. Não, você se sente mal porque você foi transformado. Isso é uma prova que tu foi transformado, é porque tu faz aquelas coisas que tu faria antes e tu agora se sente mal. Antes tu não estaria nem aí. Isso mostra que a tua natureza foi transformada. Então, se você, tu pode pensar, pode pegar isso e querer se condenar. Isso é só o inimigo que faz. Tu pode pegar isso e querer se condenar e falar, será então que eu sou filho de Deus porque eu não agi com amor com o meu vizinho? Porque o cara me fechou no trânsito e eu não agi em amor com ele? Será então que eu sou filho de Deus? A coisa é o seguinte, uma pergunta, você quer andar em amor? Eu estou perguntando, desejo teu, você tem o desejo de andar em amor? De fazer o que é correto e andar no amor de Deus? Só isso mostra que existe a natureza de amor dentro de você. Então, o que impede? O que impede, se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, se eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e Ele colocou dentro de mim a natureza dele, que é a natureza de amor, e fala que quando eu nasço dele, Deus está em mim e eu estou em Deus. Então quer dizer, ele é amor, então ele está em mim, eu tenho amor, eu estou nele, eu estou em amor, certo? Então, o que impede, o que está causando o amor de não fluir da maneira como poderia estar fluindo na minha vida? Vamos abrir Mateus capítulo 5. Esse trecho do 5 ao 8 é um trecho que eu não consigo passar. Eu leio e dá vontade de ler de novo, e dá vontade de ler de novo, e dá vontade de ler de novo. Tem tanta coisa aqui. Primeiro eu quero situar vocês no que está acontecendo aqui. Jesus está no começo do ministério dele, certo? Não fazia muito que ele tinha sido batizado por João Batista no rio, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele foi no deserto, ficou 40 dias, sofreu a tentação, venceu a tentação, saiu do deserto e começou a pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus.
E ele começou a anunciar o evangelho e curar os enfermos, expulsar os demônios, começou a libertar e curar os lunáticos, os loucos, começou a curar eles e fazer muitos milagres. E pessoas começaram a vir de todas as cidades para encontrar com Jesus. E aqui, Jesus ele sobe num monte e ele viu a multidão se aproximar. E na palavra de Deus diz que os discípulos se aproximaram perto dele e Jesus começou a ensinar eles, dizendo. E é o conhecido, provavelmente se você conhece alguma coisa da Bíblia, você provavelmente já ouviu falar do Sermão da Montanha. Esse é o primeiro sermão que é relatado aqui de Jesus falando ao povo no livro de Mateus. E ele está falando para com o povo, certo? Pessoal, era uma multidão de pessoas. Provavelmente, pessoas dentro dessa multidão foram as mesmas pessoas que quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, e Pilatos estava querendo soltar Jesus, e eles gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Essas mesmas pessoas, com certeza, dentro dessa multidão, tinham pessoas que estavam buscando ser curadas por Jesus, mas que não acreditaram em Jesus. Mas que não entregaram suas vidas para Jesus. E que muito provavelmente, de novo eu digo, falaram crucifica-o quando Pilatos queria soltar ele. Então quer dizer, nessa multidão tinha tudo que é tipo de gente. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, os estudiosos da Bíblia, aqueles que se achavam os mais santos que os outros. Tinham esses que estavam sempre lá criticando Jesus. Tinha muita gente nessa multidão. E Jesus começa a ensinar a multidão, certo? Então com isso em mente, eu quero que a gente leia aqui. Cara, eu vou pular uma parte, porque senão eu não vou conseguir. Eu vou acabar entrando numa coisa que não dá para entrar agora. Vamos pular lá pro capítulo 5, versículo 38. É tão bom antes. Então, tem umas coisas tão boas antes, mas aqui não tem tempo. Então fala no versículo 38, fala o seguinte. Jesus falando. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Jesus está falando, isso foi dito para vocês lá no passado, olho por olho e dente por dente. O que significa isso? Na lei de Moisés, se alguém batesse numa pessoa e quebrasse um dente dela, essa pessoa que quebrou o dente de outra pessoa teria que perder um dente também. E se uma pessoa furasse o olho de alguém, essa pessoa também perderia um olho. Certo? Então era a lei olho por olho e dente por dente. E Jesus está falando, vocês ouviram falar disso, olho por olho e dente por dente, certo? Agora que ele fala, eu, porém, vos digo. Quer dizer, vocês ouviram falar que olho por olho e dente por dente, mas eu estou falando algo diferente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear, o que quiser lutar contigo e tirar-te a tua túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus está falando o seguinte, se alguém vem bater em ti, não resiste o mal. Se ele bater num lado da tua face, você vira e oferece a outra. Ele fala, olha, basicamente eu vou trazer para os dias atuais, certo? Porque ele está falando de capa e túnica. Se chega um cara e coloca uma arma na tua cabeça e fala, passa a tua carteira. E você passa a carteira, o cara tira a arma e sai correndo e fala, calma aí amigo, você esqueceu o celular. E o relógio? E o relógio? Os tênis? Leva aqui também. Você está precisando de uma camisa? Toma. É basicamente o que Jesus está falando aqui. Sabe por que parece engraçado e pirado? Porque esse mundo foi tão contaminado com o pecado que a gente não entende quando o amor opera. A gente acha isso é tolice, isso aí, o cara é burro. O cara estava levando só a carteira, ele está dando o celular, as coisas. Não. A questão é o seguinte, se você anda em amor e se você foi transformado em amor, você sabe que aquela pessoa que está te assaltando, ela foi criada com um propósito por Deus, e um propósito de ser filho de Deus. E ela pode estar perdida no pecado, ela pode estar fazendo algo que não é a vontade de Deus e está indo contra tudo que Deus quer e fazendo algo errado com a vida dela.
Mas Deus, quando olha para essa pessoa, ele vê um filho em potencial, esperando para nascer nele. A palavra de Deus diz em Coríntios, fiquem aí, não abram, mas em 1 de Coríntios, 2 de Coríntios capítulo 4, não abram, porque senão vai demorar. Diz o seguinte, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 16, fala assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Aqui fala, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O que ele está falando? Ele está falando, olha, tem pessoas que conheceram Jesus fisicamente, porque na época de Paulo tinham pessoas vivas que viram Jesus fisicamente. Só que Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. Então quer dizer, apesar da pessoa ter conhecido Jesus fisicamente, agora ela conhece e vê Jesus de outra maneira. Certo? Tem alguém aqui que já viu Jesus fisicamente? Não. Mas a gente vê Jesus, certo? Certo. De outra maneira. Então ele fala da mesma maneira, a gente, depois que tu aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, a palavra de Deus fala que aquele que é nascido da carne é carne. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então quando tu nasce de novo em Jesus, você se torna um ser espiritual, nascido de novo, ligado com Deus. E por causa disso, por causa de você saber agora e entender os planos e a vontade do Pai, quando tu olha para uma pessoa, você deveria não olhar o físico dela, não olhar a maneira como ela se veste, não olhar os pecados dela, não olhar a ofensa que ela faz contigo, olhar ela de acordo com o propósito e o potencial que Deus criou ela para ser, porque da mesma maneira como tu estava perdido e foi redimido pelo sangue do Cordeiro, esse aí também foi redimido por Jesus Cristo. E o que a gente deveria ver é um filho perdido esperando para voltar para com o Pai. Isso é amor. Isso é ser transformado pelo Espírito de Deus e tu vê a humanidade com os olhos que Deus vê. A palavra de Deus fala que a gente deveria olhar as pessoas e não ver elas mais segundo a carne, mas ver elas através do propósito que Deus criou elas para ser. Porque eu posso falar uma coisa? É assim que Deus nos vê. Por que Deus foi falar com Caim depois dele assassinar Abel? Porque ele apoia assassinato? Não. Porque tudo bem assassinar pessoas? Não. Por quê? Porque mesmo Caim pecando, o amor de Deus para Caim não mudou e Deus queria que Caim pudesse ser redimido e poder se tornar filho de Deus, filho dele de novo. Oi? Se se arrependesse, exatamente. Tanto que Deus selou ele, né, para que ninguém matasse ele. Exatamente. Deus ainda protegeu ele. Olha a graça de Deus. Deus protegeu ele ainda. Quer dizer, aquilo que falam de Deus, que Ele está esperando para tu errar, para te dar com raio na tua cabeça, é mentira. Se fosse isso, todos nós já estaríamos torrados. Sejamos sinceros. Se a gente receber o que a gente merece, a terra abre e a gente cai para o inferno. Se tu falar, não, eu não mereço isso, eu sou bom, ixi, tu vai ser um dos primeiros. É verdade. Agora, não vai mais acontecer isso porque o que a gente merece é o céu. Por que o que a gente merece é o céu? Porque Jesus merece receber aquilo que Ele pagou para receber. E Ele pagou pela morte dEle para nos ter. E agora nós somos filhos dEle. Então agora a gente tem direito ao céu. Certo? A gente tem direito à vida eterna e nós temos a vida eterna. Mas a questão é o seguinte. Deus ele não veio simplesmente te amar. Ele veio te transformar em amor. Ele veio fazer você, em contato com Ele, se tornar como Ele é. Certo? Eu vou te falar, não é difícil você dar a outra face quando alguém te bate numa face. Não é difícil. É impossível. Se você não tiver o Espírito de Deus. Não é algo lógico e algo natural você entregar a tua túnica também quando alguém quis tirar apenas tua capa. É ilógico. De acordo com a sabedoria do mundo, se alguém tira a tua capa, você dá um rapão nele, nocauteia ele, chama a polícia. Não é verdade? Mas aqui está dizendo que se ele pleitear e lutar contigo para pegar tua capa, dá também a ele tua túnica. Sabe por quê? Porque se você vê aquela pessoa de acordo com os olhos de Deus, você vai ter misericórdia para com ela. E se a pessoa está querendo tirar tua capa, em vez de você tentar lutar por algo físico,
você dá outra coisa para aquela pessoa, demonstrando amor para ela, mesmo numa situação dessa, esperando que a benignidade de Deus leve aquela pessoa a encontrar com o Senhor Jesus e possa ser transformada. Porque eu te digo uma coisa, o teu celular não vai para o céu, a tua carteira não vai para o céu, o teu carro não vai para o céu, o que tu tem não vai para o céu. E vou te falar uma coisa, eu sou filho de Deus, o favor de Deus está sobre mim, tu pode tirar tudo que eu tenho, me deixar sozinho, Deus vai me dar tudo de novo, porque ninguém pode me roubar quando eu sou filho de Deus. Então se Deus é Deus e eu sou filho dele, então não importa o que o homem me faça, o favor dele ainda está sobre mim, e mesmo que o homem faça mal para mim, eu vou prosperar, porque Deus é o meu Deus. E se eu sei disso, e eu sei que aquele cara poderia ter a mesma coisa que eu tenho, mas ele não tem, e por não ter ele está roubando, eu demonstro amor para ele, para que ele possa ser transformado pelo amor de Deus através da minha vida, e ele possa ter sua vida transformada também. Faz sentido? Faz sentido? Faz todo sentido. É o que a palavra de Deus mostra. Vamos continuar. 41 de novo. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ele fala 43. Ouvistes que foi dito. Quer dizer, vocês ouviram falar lá atrás, ensinaram para vocês isto. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Ama aquele que é teu inimigo. Bendizei os que vos maldizem. Fala bem daqueles que falam mal de ti. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Pessoal, eu não estou sendo crítico daqui, porque geralmente toda cidade que é menor, em cidade grande tem isso, mas às vezes não aparece tanto por ser cidade grande. Numa cidade grande, um vizinho não fala com o outro. Numa cidade grande não dizem bom dia, tem muitos outros problemas em cidade grande. Mas em cidade pequena geralmente tem um problema que não é de Deus, chamado fofoca. Geralmente. Por ser cidade pequena, o que acontece é que as pessoas acabam usando o tempo para falar da vida dos outros. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo, então o que acontece acaba ficando sabendo porque a cidade é pequena, certo? E fofoca não é de Deus. Fofoca não vem na natureza de Deus. E por que eu estou falando isso? Aqui fala o seguinte, bendizei aos que vos maldizem. Fala bem daquele que fala mal de ti. Eu quero só mostrar para vocês como é que o amor, ele tá tão... Porque, gente, amor não é aquilo que é tocado no sertanejo, no rádio. Amor não é aquilo que é passado nas novelas. A gente tem uma concepção de amor que não é o amor. A gente tem uma ideia de amor que a gente vê nos filmes. Onde, eu te amo até passar outra pessoa que eu me interesso mais. Eu te amo até você deixar de fazer aquilo que tu fazia, que me fazia te amar. O amor, ele faz bem ao próximo sem esperar nada em troca. O amor, ele não busca seus próprios interesses. Então aqui fala para tu falar bem daqueles que falam mal de ti. Então vamos dizer que tu pega uma pessoa, começa a falar uma fofoca de ti, uma mentira. E começa a espalhar a fofoca de ti. E falar, espalha rápido, uma cidade pequena começa a espalhar rápido, né, a notícia. E daí essa pessoa começa a falar mal de ti, mentir, botar coisa no Facebook, passar mensagem no Instagram, e passar no WhatsApp, e passar mensagem por tudo que é e-mail, começa a espalhar uma mentira de ti. Se você anda no amor de Deus, quando alguém vem falar contigo, fala, tu ouviu o que aquela pessoa veio falar de ti? Em vez de tu falar mal dela, você vai falar bem dela. Você vai falar, sabe de uma coisa, eu ouvi falar que aquela pessoa entrou num trabalho, ela está se sendo super bem, ela está se dando bem pra caramba, ela acabou de ser promovida, foi bem legal, ela entrou a gerente. Não, mas ela está falando mal de ti. Tudo bem. Mas sabe que ela tem tal e tal coisa que eu admiro muito nela, eu acho ela muito, muito legal naquele jeito de ser e tal. Uma pessoa do mundo não entende isso. Uma pessoa do mundo não consegue compreender isso. Uma pessoa que não é filho de Deus se assusta quando vê isso. Porque é completamente contrário àquilo que ela foi criada para ser. Vocês viram aqui que antes de cada uma frase de Jesus, Jesus começa da mesma maneira? Ele começa dizendo, ouvistes o que vos foi dito, certo? Daí ele fala, mas eu vos digo.
Daí ele fala de novo, ouvistes o que vos foi dito, mas eu vos digo. A palavra de Deus diz em Tiago que existem dois tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria terrena, que ela é animal e ela é diabólica. Isso Tiago fala, que existe uma sabedoria terrena, que ela é animal e diabólica, e existe uma sabedoria celestial, que ela é pura, pacífica, cheia de bons frutos, sem hipocrisia e sem parcialidade. Então existe duas sabedorias no mundo. Sabe por que mesmo depois de tu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, às vezes você tem a dificuldade de andar em amor em situações assim? Porque você ainda foi ensinado com a sabedoria do mundo. Você foi ensinado desde pequenininho que você tem que fazer por onde, e você tem que tomar o teu lugar, você tem que pensar em você primeiro, depois nos outros. Você tem que reter para ter mais em vez de dar. Você tem que buscar fazer o bem a você em primeiro lugar, e depois tu ajuda os outros. Não é o que a palavra de Deus diz. Não é o que a Bíblia mostra. Gente, se Jesus Cristo ele veio e morreu para que eu pudesse ser transformado, e minha natureza pudesse ser transformada, para eu poder viver com a natureza de Deus em mim, não simplesmente para que eu possa dizer, eba, eu sou filho de Deus, mas para que eu possa demonstrar Deus nessa terra, e eu quero. E eu quero viver de uma maneira, tem muita coisa que eu estou mudando, eu preciso mudar. Mas o bom é, aquele que é amor habita dentro de mim, ele está fazendo uma transformação assim como você, se você é filho de Deus. Existem coisas que vão bater diretamente contra aquilo que tua mãe e teu pai te ensinaram. Tem coisas na palavra de Deus que tu vai ver que Deus vai te ensinar que vai ser completamente diferente aquilo que foi te ensinado na escola. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus ele não quer que tu ande em amor porque tu deve andar em amor porque eu estou dizendo e deu. Não. Deus veio para te transformar e te colocar uma natureza de amor dentro de ti, para que você possa viver naquilo que Ele te criou para ser. E eu vou te falar, não existe satisfação maior, depois que tu é filho de Deus, do que você andar no propósito que você foi criado para ser, e o propósito aquele que Deus planejou antes do mundo existir. A palavra de Deus revela isso. Então quer dizer, não existe vida melhor do que eu viver. Posso falar uma coisa? No amor não há temor. No amor não há ira, no amor não há inveja, no amor não há rancor, no amor não há amargura, no amor não há nada disso que as pessoas vivem reclamando no mundo. No amor não existe isso. Se você crescer no amor que Deus colocou dentro de ti, você vai ser libertado de tantas coisas que você vai se tornar intocável pelas coisas do mundo. Sabe onde eu vejo o exemplo disso? A vida de Jesus. Pessoas podiam xingar Jesus, Jesus não mudava, continuava amando. Pessoas podiam querer apedrejar Jesus, Jesus não mudava, continuava amando. Pessoas mentiam sobre Jesus, Jesus não mudava, continuava amando. Pessoas estavam crucificando Jesus, Jesus não mudava, ele diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele fala, mas esse é Jesus, certo? Vamos ver então o exemplo de Estevão, o primeiro mártir, o primeiro seguidor, discípulo de Jesus que foi morto. Ele foi apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele orou e falou, Senhor, não lhes impute esse pecado. E falando isso, ele morreu. Eis um cara que estava, entenda a palavra, possuído, não entenda a palavra no pejorativo, mas ele estava completamente dominado pelo amor de Deus. Se tu é dominado pelo amor de Deus, você não teme o que os outros vão pensar, você vai agir em amor independente. Verdade. Sabe por que coisas estão sendo ensinadas aí no mundo e leis estão passando e coisas que são completamente... que há 10 anos atrás seria inconcebível, hoje em dia a gente está vendo como algo normal? Pessoal, eu não quero pegar no pé de homossexualismo, porque o homossexualismo é um pecado tanto quanto qualquer outro, certo? Mas o homossexualismo está sendo apregoado como algo normal e algo aceitável e algo que a gente deve aceitar. Eu não sei se vocês viram na latinha de Coca-Cola, vem vários artistas e tem lá, qual é o nome daquele? O Pablo Vittar. Ele é filho, ele é um escolhido para ser filho de Deus também. Eu não estou falando isso para simplesmente botar ele para baixo, porque Deus pode transformar a vida dele. Agora estão usando ele, uma pessoa perdida, que está presa no pecado, para exaltar ela. Para quê? Para que a verdade de Deus seja esquecida. E sabe por quê
Eu vou te falar uma coisa, o Brasil é cheio de cristãos. O Brasil é cheio de cristãos. Às vezes a gente acha que andar em amor é a gente não falar nada. Agora, se você realmente ama, você vai falar a verdade para alguém, mesmo que essa verdade seja incômoda àquela pessoa, e mesmo que aquela pessoa depois se vire contra ti por você falar a verdade para ela. O Brasil cheio de cristãos, se a gente andasse em amor, a gente não teria temor de se levantar e falar: ei, isso está errado. Deus ama os homossexuais, mas Ele odeia o homossexualismo. Deus ama os adúlteros, mas Ele odeia o adultério. Deus ama os pecadores, mas Ele odeia o pecado, e o pecado está te levando para um caminho de destruição. E você está sendo enlaçado com uma mentira do diabo, achando que é bom. E a palavra de Deus fala que o pecado ele tem prazer por um momento, mas o fim dele é morte. Fala a palavra de Deus que há caminhos que ao homem parecem ser corretos, mas o fim dele é a morte. Então quer dizer, eu estou falando isso por quê? Porque se a gente for transformados e dominados pelo amor de Deus, a gente não vai ter medo de proclamar a palavra de Deus em amor. Não estou dizendo de condenar. Estou dizendo de sair apontando o dedo e condenar as pessoas. Mas em amor, mostrar para elas que existe uma outra vida a qual elas foram criadas para viver. E que essa vida que elas estão vivendo vai levar destruição para a vida delas. Que elas podem ter uma vida melhor em Jesus Cristo. Você vai falar. Vamos continuar lendo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha o que ele fala: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui, Jesus ele começa a falar com essa multidão de pessoas que tinha tudo que é tipo de pessoas. E começa a mostrar para elas como filhos de Deus agem. Uma pergunta: as pessoas que estavam naquela multidão eram filhos de Deus? Não. Porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda. Para a gente se tornar filho de Deus, Jesus precisou se tornar pecado para que a nossa natureza pecaminosa fosse condenada nele, e ele precisava ressuscitar para que a gente pudesse, crendo nele, se tornar filho de Deus. A palavra de Deus fala que a todos quanto o receberam Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então quando tu crê no nome de Jesus, tu se torna filho de Deus, porque daí todo o teu pecado é tirado de ti e você passa a ser filho de Deus, certo? Então Jesus ele estava ensinando pessoas que não eram filhas de Deus. Tirando Jesus ali, não tinha nenhum filho de Deus. Tinha uma multidão de pessoas que foram criadas para serem filhos de Deus, mas perderam a posição de filhos por causa do pecado, certo? Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Sim. Tá. E aqui, Jesus ele começa a falar exemplos, ele começa a falar coisa aí. Quando alguém te bater na tua cara, tu vira a outra face. Quando alguém quiser roubar tua túnica, dá também a capa. Quando alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Ei, vocês ouviram falar? Ame os vossos irmãos, odeie os vossos inimigos. Eu digo pra vocês, ame os vossos inimigos. Fala bem daqueles que falam mal de ti. Ore por aqueles que te perseguem. Faça bem àqueles que te odeiam. Cara, o que Deus está falando? O que Jesus estava falando? Jesus aqui estava revelando a natureza de como um filho de Deus age. Aqui Jesus ele estava proclamando verdades acerca de como um filho de Deus age. E a natureza que um filho de Deus tem. E ele fala: faça isso para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Continuando. 45. Porque Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Uma pergunta: por acaso a chuva só cai na terra dos homens justos? Não. Ou ele cai na terra também dos injustos? O sol, aqui é legal que fala o seu sol. O sol de Deus, quando ele se levanta, ele brilha só sobre os justos? Só sobre aqueles que amam a Deus? Não. Ele brilha também sobre os injustos. Por isso que ele está falando: ei, Deus vê todo mundo com olhos de amor. A palavra de Deus fala em 1 de Pedro 4,8, fala amai-vos ardentemente uns aos outros
Porque, ele fala, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Deus, ele nos olha. Deus, antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele te olhou com olhos de amor. Então, ele não olhou você através dos teus pecados. Ele olhou você por aquilo que ele te criou para ser. E por isso ele continua te amando, mesmo você nos teus pecados, mesmo você blasfemando contra ele, mesmo você não querendo saber nada dele. Ele te amou e veio e morreu numa cruz pendurado para que tu pudesse receber a salvação. E aqui Jesus está mostrando a natureza dele, dizendo, faça assim, porque na verdade é assim que vocês foram criados para viver. Vocês aprenderam dessa maneira, foi dito para vocês que é dessa maneira, mas não, vocês foram criados para ser meus filhos e filhos de Deus fazem assim. Não é isso que ele está falando aqui? Não é isso que Jesus está mostrando aqui? Continuando, 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se tu ama apenas aqueles que te amam, qual é a grande coisa? Se tu ama apenas aqueles que fazem bem para ti, qual é a grande coisa? O cara mais pecador do mundo, o cara mais cruel do mundo também ama aqueles que amam ele. Não é verdade? Qual é a grande coisa? Tu amar aqueles que te amam. Agora, se tu é filho de Deus e tu está andando no amor de Deus, tu ama a todos. Continuando. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha o que ele fala. Jesus está falando. Ele está falando, sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deixa eu pegar aqui, eu anotei. A palavra perfeito, no grego, no original, aqui. No original, a palavra perfeito significa literalmente algo que é feito até a sua plenitude. Vamos dizer, por exemplo, que tu tá fazendo isso aqui, um pote de cerâmica. No começo isso aqui era o quê? Apenas uma argila, um barro, certo? Tu começa a misturar. A pessoa que está fazendo, ela tem em mente algo. Mas quando você olha, você vê apenas um barro. E daí essa pessoa pega e começa a moldar, começa a molhar, começa a ajeitar e fazer tudo, até que o vaso esteja pronto. Quando aquilo que ele estava imaginando, ele termina, tem algo mais para adicionar? Não. Está então perfeito. Completo. Então é isso que significa a palavra perfeito, completo. Significa que você não está faltando em nada. Aqui fala, sede pois perfeitos, nesse entendimento, assim como o vosso Pai é perfeito. Antes, sobre o que Jesus estava falando? Qual é o assunto? Qual é o assunto principal que Jesus estava falando até agora? Que a gente está falando sobre? A gente está falando sobre amor. A gente está falando... Deus, ele está mostrando como filhos de Deus agem porque estão em amor. E daí ele fala, sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então, como é que você é perfeito? Como é que tu chega numa posição de não precisar adicionar mais nada? É quando você está andando em amor. É através da natureza de amor de Deus que tu chega na perfeição. Na perfeição que eu quero dizer, na plenitude onde não falta mais nada. Sabe por que não vai faltar mais nada? Porque você está cumprindo aquilo pelo qual Deus te criou para cumprir. Deus colocou dentro de ti o Espírito dele. A palavra de Deus fala que o fruto do Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, habita dentro de ti se tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você é o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus fala, não sabeis vós que vós sois vós sois o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus, pois, nos vossos corpos e nos vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. Amém. Quer dizer, antes de você existir, Deus te planejou, e Ele te moldou para viver em amor. E através do amor, não vai faltar mais nada para ti. Você vai estar completo para cumprir aquilo que Deus te criou para ser. Mas olha que interessante, porque aqui no versículo 48, então, fala, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Interessante, de novo eu digo,
Tinha alguém da multidão ali que era filho de Deus? Não. Nenhum. Mas aqui Jesus chama Deus de vosso Pai. Sabe o que eu vejo isso? Pois é. Sabe o que é? Isso, eu pulei. Lá no começo do capítulo, vocês vão ver, várias vezes ele fala. Ele faz isso, a oração de Jesus. Quando ele fala, Pai nosso que está nos céus. Ele ensina a se dirigir a Deus como Pai. Apesar deles não serem ainda filhos. Sabe por quê? Porque você foi criado para ser filho e quando Deus te olha, Ele te olha na esperança de que você foi criado para ser filho dele e que você um dia vai voltar para casa. Então aqui... Rapidinho. Então aqui Deus, ele está mostrando, Jesus está mostrando como um filho de Deus é. Ele está proclamando aquilo que tu foi criado para ser. Ele está fazendo uma comparação e mostrando como aquilo que tu foi criado para ser está tão distante daquilo que tu está vivendo, daquilo que foi ensinado para ti. E está mostrando que tem uma maneira de você poder viver como filho de Deus. Nele, em Jesus Cristo. Então ele, na verdade, ele está colocando dentro das pessoas um desejo e uma escolha em voltarem para casa e através de Jesus se tornarem filhos de Deus e poderem viver nesse amor ou continuarem da maneira que estão. Jesus, ele está mostrando para eles a natureza, aquilo que eles foram criados para ser. Porque de novo eu digo, quando Deus olha para um pecador, para alguém que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele vê ele no potencial e no propósito que ele criou ele para ser. Ele não vê ele como pecador. Ele sabe que ele é pecador, que ele está separado dele, mas ele olha para ele com amor. E olha e fala, você foi criado para ser meu filho, volta para casa. Eu já paguei tudo para que tu possa voltar. Amém? Vocês já ouviram a história do filho pródigo? Quem já ouviu é exatamente o que nós estamos falando aqui. É o filho voltando para casa. Cara, Deus te chama tanto. O que você ia falar, irmão? Sumiu? É, o que passa daí. Desculpa. É que eu tava num raciocínio. Não, mas eu nem ia falar, é só uma palavra que é... Tá. Foi mal, é que eu tava só num raciocínio e ia terminar pra tu poder falar. Mas então, irmãos, eu quero andar em amor mais e mais e mais. Amor é algo forte. Sabe, eu tava falando pra minha esposa, falando, cara, o amor é algo tão simples, mas é a coisa mais profunda do mundo. Deus é amor. Tu acha que é algo raso? É algo profundo. E como a gente começou lendo no capítulo, no começo, lá em João, fala que nisso nós vamos estar seguros no nosso coração de que nós estamos na verdade. Eu comecei com o versículo de Paulo falando, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. A palavra de Deus diz também em Coríntios ou em Romanos, acho que é Romanos. Romanos fala o seguinte, fala, estáis na fé, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Paulo fala, tu vê na palavra de Deus coisas assim, ei, tu tá na fé, tu tá firme, cuida para que não caia. Ei, você tem que saber, você tem que te examinar. Sabe, eu não quero... Graças ao Senhor Jesus, eu não tenho dúvida da minha salvação. Mas se eu escuto uma palavra dessa, alguém pregando, se for hoje e eu escutar alguém pregando isso, eu vou me examinar a mim mesmo, porque eu não quero me examinar a mim mesmo depois que eu estiver diante de Deus. Não vai dar tempo? Eu quero me examinar aqui agora. Porque, aliás, eu quero agradar a Deus. Não é só porque eu quero ir para o céu, não é só o que eu posso receber de Deus. Eu fui criado para Ele, Ele me ama. Eu quero ter relacionamento com Ele. Mas o amor é algo profundo, então, de novo, aquilo que mostra, aquilo que te dá certeza de que tu está na verdade, é o amor de Deus na tua vida. Então quer dizer, Jesus mesmo falou, ele falou, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, por vos amardes uns aos outros. Tu vê que interessante, ele não pegou e falou, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, vocês curarão enfermos. Não, ele não falou isso. Ele falou que aquele que crê em Jesus imporão a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Ele disse que aqueles que creem em Jesus expulsarão demônios. Ele disse que aquele que cresce nele ressuscitaria mortos. Ele falou que aqueles que crescem nele falariam em novas línguas, andariam em dons e no sobrenatural de Deus. Ele falou isso. Mas quando ele falou que a característica pelo qual as pessoas conheceriam que você é discípulo de Jesus, não é pelos milagres que tu faz. Porque o diabo pode fazer milagres. O diabo pode fazer milagres e tentar parecer ser bonzinho. Mas sabe uma coisa que o diabo não pode fazer? Amar.
Já não consegue amar. Sabe o que um discípulo do inimigo não consegue fazer? Amar. Pois ele falou, nisto conhecerão que sois meus discípulos, por vos amardes uns aos outros. Como assim mesmo? Quer dizer, através do amor de Deus emanando na tua vida, pessoas vão olhar pra ti e falar, cara, tem alguma coisa na vida daquele cara, tem uma coisa na vida daquela mulher que, nossa, é incrível. Tem alguma coisa na vida dela que eu não tenho. Sabe que a palavra de Deus fala pra gente responder com temor e tremor para aquelas pessoas, quando elas vierem perguntar para nós acerca da nossa esperança, da nossa salvação. Fala que quando as pessoas viessem perguntar para ti, ei, cara, no que tu acredita? Tipo, eu vejo algo diferente em você. O que tem na tua vida? Eu vou fazer uma pergunta, não é para condenação, mas isso já aconteceu na tua vida? Não precisa falar. Mas alguém já chegou para você e falou, ei, você tem alguma coisa diferente? O que tem na tua vida? O que tem na tua vida? O que tem na tua vida que, eu não sei, você tem alguma coisa diferente? A Bíblia fala que a gente fala, ele instrui que você deve responder com mansidão e temor. Por que temor? Porque tu quer responder corretos. É uma oportunidade, a pessoa querendo saber a verdade de Deus e tu tem que responder correto. Você quer guiar a pessoa para Jesus, você não quer perder ela, você não quer acabar respondendo de qualquer maneira. Você quer doar a tua vida para ela naquele momento, para que ela possa encontrar o Pai. Mas a pergunta é, por que eu faço essa pergunta? Porque deveria ser algo que acontece. Por quê? Por causa do amor que as pessoas veem através da tua vida. E de novo, não estou falando isso para condenação. Se você é filho de Deus, você sabe disso, e isso nunca aconteceu, você simplesmente tem que deixar aquilo que é a tua natureza fluir. Você precisa simplesmente começar a reconhecer que você nasceu de novo em Cristo Jesus para ser amor, para andar em amor. Primeiro, Deus, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu estou tendo dificuldade em certas áreas da minha vida para andar em amor. Então, escutando isso, eu percebo que eu devo andar mais em amor. Primeira coisa que eu digo para você, só essa vontade de você querer andar mais em amor mostra que o amor habita em ti. Primeiro, porque senão tu não estaria nem aí. Falei, que papo furado, cara, coisa chata. Termina logo. Agora, se você tem esse desejo no teu coração, é porque o amor já habita em ti. Então, Nata, como é que eu posso então começar a andar mais em amor? A palavra de Deus fala que é pra gente ser transformado através da renovação do nosso entendimento. Tu primeiro tem que começar a ver o que te foi dito e combater com o que Jesus disse. A palavra de Deus fala, dá e ser-vos-á dado. Dá que vão te dar de novo, em grande medida. Dá que vão te dar de novo, em grande medida. O mundo diz, segura, retém pra tu ter mais. Olha a crise. Olha a crise, retém. Tá vindo a crise aí, você tem que pensar melhor, não pode né? Não, imagina se tu não pode te ajudar a ti mesmo, você não pode ajudar o outro. Tu primeiro tem que te ajudar para depois ajudar o outro. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala para tu dar a todo aquele que te pedir. A todo aquele que te pedir. De coração. E Deus, Ele vai te recompensar. Então, a sabedoria de Deus é contrária à sabedoria do mundo. Então, como é que eu posso andar mais em amor? Primeira coisa, através da palavra de Deus, Deus vai revelar para ti o que é amor. E através da palavra de Deus, Deus vai revelar para ti quanto Ele te ama. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Já estou acabando, pessoal. Jesus encontrou duas pessoas no barco pescando. Era Pedro, que era chamado Simão e André. E Ele falou, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Ele falou, ei, vocês estão gastando a vida de vocês em algo fútil que não vai ter efeito duradouro. Mas eu criei vocês para serem pescadores de homem. Venha após mim, me siga e eu vou te fazer pescador de homem. Sabe como é que você vai se tornar naquilo que Deus te criou para você ser? Andando com Jesus. Andando com Ele. Quanto mais intimidade tu tem com Deus, mais tu é transformado, mais as coisas que tu foi ensinado que são erradas vão começar a cair, vão começar a sair fora. Então, quando tu lê a palavra de Deus, tu começa a, por exemplo, perceber coisas. Você percebe, cara, eu tenho pensado tanto em mim mesmo. A palavra de Deus diz aqui pra gente amar Deus, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a mim mesmo. A palavra de Deus fala para eu estimar os outros como maiores do que eu. A palavra de Deus diz isso. Para eu estimar você mais do que a mim mesmo. A palavra diz para eu não buscar os meus próprios interesses, mas buscar os dos outros. É o que a palavra de Deus diz.
E daí quando eu leio isso, eu percebo, Deus fala comigo. E eu penso, cara, eu tenho mais para mudar. Eu percebo que eu tenho pensado muito em mim. E sabe o que você faz nesse momento? Você pega e fala, Deus, eu percebi que tem ainda essa característica que não é tua, não foi tu que colocou em mim. E você quer que eu ande em amor. Senhor, eu renuncio isso em nome de Jesus. Eu te peço para tu tirar isso da minha vida. E eu te agradeço por você estar agindo na minha vida. E que eu vou, e a partir de hoje, eu vou estar pensando cada vez mais nos outros. E depois em mim. Eu te agradeço, Senhor, que cada vez mais eu vou estar andando como Jesus Cristo andou na terra. Porque tu colocou o Espírito dele dentro de mim. Tá entendendo? Você lê a palavra de Deus, você descobre o que a palavra de Deus diz acerca de ti. Você percebe aquilo que não está de acordo com o Senhor e você simplesmente renuncia. Você fala, Senhor, se tu diz que é assim, eu concordo contigo. Tira o que não é, Senhor. E eu vou te falar, sobrenaturalmente, coisas vão começar a mudar na tua vida. Se Deus é Deus, Ele é. A mudança na tua vida é sobrenatural. Não é algo que tu consegue fazer por força. Deus vai fazer na tua vida. Amém? Amém. E é a verdade. Amém, irmãozinhos? Amém. Deus ama muito vocês. E Ele é encarecidamente apaixonado por vocês. Deus ama muito vocês. E Ele quer que tu conheça o amor dele por ti, para que tu seja contaminado por esse amor. Quando tu mais conhece o amor de Deus por ti, mais tu ama. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Pessoal, antes de fazer então uma oração, vamos ficar de pé? Quem quiser. Eu quero fazer uma oração acerca dessa questão. Porque, como eu falei, acabei de dar o exemplo, quando tu lê a palavra de Deus, ela te revela coisas que às vezes você olha e você vê, nossa, eu fui criado para agir dessa maneira. Eu fui criado para andar em amor. Eu fui criado para viver dessa maneira. E eu percebo que eu não tenho andado dessa maneira. E daí eu dei o exemplo de você simplesmente falando, Deus, eu entrego isso, eu não quero mais isso, eu entrego para você. Eu vou fazer uma oração agora, em nome de todos aqui. E se vocês, no coração de vocês, Deus que vê os corações, sabe da intenção do coração de cada um aqui. E se você, escutando isso, você quer crescer no amor que Deus tem colocado dentro de ti, se tu aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você simplesmente tem que entregar para Ele e falar, Senhor, eu estou vulnerável, eu me coloco à tua disposição, muda isso em mim. E eu vou orar. E Deus vai fazer uma mudança nas nossas vidas. Mais ainda. Certo? Então quem quiser só de coração, esteja disposto e com o coração aberto. E eu vou fazer oração. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Pai querido, nós te damos honra e glória, Senhor. Senhor, a tua palavra nos revela, Senhor, o teu plano desde o princípio. Senhor, obrigado que tu nunca perdeu, Senhor, o foco do propósito pelo qual tu nos criou, Senhor. Tu nunca nos olhou, Senhor, nunca nos tratou de acordo com as nossas impiedades e de acordo com os nossos pecados, Senhor, mas você sempre, em graça, Senhor, demonstrou o teu amor e tua misericórdia, Senhor, desde o princípio, Pai. Você tem agido de maneira tão gentil e amorosa conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por enviar Jesus e por Jesus Cristo a gente poder estar unido contigo, Senhor. E por Jesus Cristo a gente poder agora ser chamado Filho de Deus. Senhor, mas nós não só queremos ser filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus, mas nós queremos andar como filhos de Deus. Nós queremos manifestar o teu amor, Senhor. Nós cremos em ti, nós estamos em amor, porque tu é amor, Pai. Então eu oro agora, Senhor, em nome de todos aqui. Sobre isso, Senhor, nós renunciamos à nossa própria vontade. Senhor, nós entregamos no teu altar a nossa própria vontade. Pedimos, queima com teu fogo purificador. Senhor, que queime tudo e deixe apenas aquilo que foi projetado por ti. Deixa apenas aquilo, Senhor, que foi criado por ti para ser. Amém. Senhor, nós renunciamos à nossa própria vontade. Nós renunciamos o nosso ego. Nós renunciamos, Senhor, nosso egocentrismo, Senhor, nosso orgulho, Senhor. Nós renunciamos à maneira do mundo. Nós queremos a tua maneira, Senhor. Venha com teu fogo purificador. Purifique a gente, Senhor, de tudo aquilo que impede o teu amor de fluir, Senhor. Nós queremos fluir no teu amor. Nós queremos fluir na tua natureza que está dentro de nós. Nós queremos andar, Senhor, e que pessoas percebam que tu é o nosso Deus, por causa do amor demonstrado através da nossa vida. Eu não quero apenas passar por essa vida, Senhor, desapercebido. Eu quero ser percebido como alguém que anda no teu amor. Obrigado por colocar o teu amor dentro de nós. Obrigado por nos fazer andar como você. Obrigado por nos transformar teus filhos, Senhor, e para a gente andar como eles, Senhor, como aquilo que tu programou para a gente andar, Senhor. Em nome de Jesus, renunciamos aquilo que não faz parte do teu plano. Senhor, nós renunciamos ira, eu renuncio
fofoca, Senhor. Sim, meu Eu Pai. renuncio ciúmes, inveja. Eu renuncio, Senhor, toda a briga, discórdia. Sim, eu em nome de renuncio Jesus. toda a autossatisfação. Eu renuncio, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Glórias a E Deus, peço, Pai. Senhor, tira isso de mim. Glórias a E Deus, deixe, Senhor, Aleluia. com que eu possa fluir através meu do Pai. Teu amor, Sim, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus. Traga no nosso entendimento, Senhor, aquilo que é a Tua vontade. Mostre para nós também, Senhor, se tem alguma coisa que não é de acordo com a Tua vontade. Mostra para nós, para que a gente simplesmente possa renunciar e falar, Senhor, não quero isso. Eu quero o que Tu tem para mim. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por mudanças e por tu tocar no coração de todos aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.